É isso aí, gente. Começando o programa Corrente do Bem, aqui pela Rádio Ponto de Luz, o programa Corrente do Bem, né? Que fica aqui no Centro Espírita Ponto de Luz, Chico Xavier. Hoje é dia 8 de novembro. Hoje é dia 8 de novembro, essa terça-feira abençoada pelo amado Mestre Jesus. E nós começamos então o programa Corrente do Bem, né? Eu sou Everton Batista, fazendo aí uma oração, né, do Pai Nosso para nós, né, recebermos as bênçãos aí do amado Mestre Jesus. Então vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Pois teus é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então aí, o programa Corrente do Bem está no ar, né? Está aí no ar ao vivo aqui pelo Facebook também, do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Programa Corrente do Bem também aí pela Rádio Ponto de Luz no Facebook, né? Então a gente vai fazer aí o programa Corrente do Bem a 1 hora, começando agora às 18 horas, vai até às 19 horas aí. Vamos debater um pouquinho a respeito da passagem, né, de André Luiz, do Espírito André Luiz, pela psicografia aí do Chico Xavier, né? Que diz: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. O grande rio segue seu trajeto ao mar imenso, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Recebe afluentes de conhecimento aqui e ali, avolume-se em expressão e purifica-se em qualidade, até encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não resolve o problema fundamental da iluminação. Assim como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Seria extremamente infantil a crença do que o simples baixar de pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então a gente vai debater um pouquinho dessas passagens, né, referentes aí ao livro do livro Nosso Lar, né, que o André Luiz ele nos traz essas explicações, esse conhecimento fantástico, né, referente ao mundo maior aí, ao plano espiritual, e psicografia do Chico Xavier. Então a gente vai debater um pouquinho a respeito deste tema hoje aqui no programa Corrente do Bem, comigo Everton Batista, né? Lembrando aí que você pode participar também aí pelo Facebook, né? Entra lá no Facebook e digita lá Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, e você vai também fazer aí as questões, né? Fazer as suas perguntas, e a gente vai debater um pouquinho a respeito aí desse tema, certo? E também, né, pela Rádio Ponto de Luz, né? Então você pode acessar aí a radios.net, radios.net, você acessa a radios.net e procura lá Rádio Ponto de Luz, e estamos ao vivo aí também, referente à Rádio Ponto de Luz, referente também aí, né, ao Centro Espírita Ponto de Luz, a página do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier no Facebook. Então já, né, vai aí mandando as mensagens, participando do programa Corrente do Bem, comigo Everton Batista. A gente vai falar um pouquinho a respeito aí durante 1 horinha, né, e nessa hora aí, então você é meu convidado também a debater os assuntos relacionados aí à doutrina espírita, né? Também, né, se você não for espírita, quiser debater também, a gente debate, né, o assunto relacionado a este tema hoje. O André Luiz, então, né, é um espírito que, né, viveu, né, a última encarnação dele lá na década de 30. Né? Ele era um médico, né, e ele foi ele desencarnou, né, em decorrência aí de problemas gástricos, né, em decorrência da bebida, né, e do mau uso, né, das funções gástricas aí. Não usou bem o aparelho digestivo dele em vida, então desgastou muito o aparelho digestivo dele e veio, né, a desencarnar um pouco mais cedo. E é um espírito, né, que ele traz aí, né, uma linha de livros aí fantásticos, né, psicografados pelo Chico Xavier, e um deles aí, que eu acho que é o mais em expressão, assim, mais expressivo, é o Nosso Lar, né?
E dentro do nosso lar ele traz esse conceito, né, de vida após morte. Né? Então vamos debater um pouquinho a respeito, né, cada aí frase para a gente irmos também, né, avaliando e vermos aí como que é o pensamento, né, de que o André Luiz quer nos trazer, né, a luz aí da doutrina espírita. Ele começa assim, ó: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Então aqui ele já dá, né, um veredito que essa não é a nossa única vida e a vida não acaba, né, quando a gente desencarna, quando a gente morre. Né? Ele já diz aqui que a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Então a gente sempre quer ter essa noção, né, de que vem depois da morte, né, o que vai acontecer. Então aí que ele diz, né, é jogo escuro das ilusões. Né? A gente não vê, a gente não assimila. Então a gente tem essa noção aí de jogo escuro das ilusões decorrente, né, que a gente fica ali se iludindo, né, com o que pode estar acontecendo no mundo, né? No mundo pós-vida, no mundo pós-vida aí, o que pode estar acontecendo? Então ele já começa dizendo que a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Então, se a vida não cessa, então a vida tem uma continuidade depois do nosso desencarne, né? Dizendo que a vida é fonte eterna. Então já diz também que a gente é espíritos imortais. Né? Então a gente não morre nunca. Então nós, como espíritos imortais, né, a gente vai viver várias reencarnações eternamente. Né? Começa por aí já, ele já dizendo, né, e dando certeza absoluta que tem aí uma vida pós-morte e tem as reencarnações e que o espírito é imortal. Né? Um dos conceitos da doutrina espírita, para você, né, começar a estudar a doutrina espírita, né? Os pilares da doutrina espírita é acreditar em Deus. Né? Um dos pilares é você acreditar em Deus. Outro pilar é você acreditar na reencarnação. Né? Para você adentrar aí na doutrina espírita e ter os conhecimentos e um embasamento para você falar a respeito da doutrina espírita. Um dos pilares é a reencarnação. Outro pilar é a comunicabilidade dos espíritos. Né? Então você pode se comunicar com os desencarnados. Esse é um dos pilares também, né? Outro pilar aí, né, que a gente, né, tem, que é Deus, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, né? Então são alguns pilares aí da doutrina espírita. E ele fala aqui a respeito da reencarnação, né? Então ele está falando ali e também, né, que o espírito ele é imortal. Então, um espírito não tendo, né, a mortalidade, então ele vive, né, por toda ele não vai morrer nunca, né? Então ele vai viver sempre. O grande rio tem seu trajeto ao mar imenso. Copiando ali a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Então aí ele nos dá né, uma noção e fazendo uma analogia, né, da nossa vida com um rio. Né? Mandar um grande abraço para a Dayana aí, para a Daya, que está aqui na companhia da gente também. Uma boa tarde aí, Daya. E trabalhadora do Centro Espírita Ponto de Luz, Chico Xavier também, né, Daya? Então, também pode ouvir aí, tá, Dayana? Pela Rádio Ponto de Luz, que nós estamos ao vivo também pela Rádio Ponto de Luz aí, né? E então assim, ó, o André Luiz ele nos dá uma dica, ele nos dá uma referência, né? Agora tu imagina, né, na década de 30, ele já falando de coisas, né, para ficar para a posteridade, para todas as pessoas entenderem. Então ele tinha que fazer analogias que todo mundo entendesse, entende? Na década de 30 ele tinha um palavreado, né? Mas para ele passar essa informação, e todos nós agora, até em pleno 2022, nós temos também essa noção, então ele tinha, né, que falar em forma de que todo mundo entendesse. Então ele faz essa analogia aí da nossa vida depois morte, né, depois desencarne, como se fosse um rio, né? Então aqui ele está dizendo, primeiro ele disse que a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Então ele está dizendo que nós somos espíritos imortais.
que a vida não cessa depois da morte. Então ele está constatando que a vida não cessa depois da morte, né? E ele está constatando também que a morte é o estudo das ilusões, né? Então tu, né, querer saber a respeito da morte não tem muito fundamento, não tem muito, né? Do que você querer saber. É mais fácil você querer saber a respeito da vida, né? O que você está fazendo com a sua vida, certo? Então ele diz muito disso, né? Então ele traz aí, né, que o grande rio segue o seu trajeto ao mar imenso. Então você imagina, por exemplo, um grande rio, né, seguindo o seu trajeto, certo? O grande rio é a sua vida. Você está seguindo o seu trajeto, né? Então ele diz aqui, ó, antes do mar imenso. Então um grande rio está seguindo o seu trajeto antes do mar imenso. É como você, né? Você está seguindo o seu trajeto antes, né, dos mundos celestiais, por exemplo, antes do conhecimento geral, antes da plenitude de espírito, né? Antes aí da plenitude do universo. Então você está seguindo o seu trajeto como o rio está seguindo o trajeto dele, né? Então ele está dizendo assim, ó, copiando-lhe a expressão. Então ele está copiando a expressão do rio como se fosse a sua vida. Então o rio está seguindo o seu trajeto como você está seguindo o seu trajeto, a sua vida, né? Então copiando a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados. Então, ó, a alma está percorrendo igualmente caminhos variados. Como o rio, ele vai percorrendo caminhos variados, né? Nós, como espíritos encarnados, também estamos percorrendo caminhos variados, né? Então, como o rio, né, ele está dizendo que o rio percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, nós também, né? Fazemos várias etapas aí na nossa vida e nas nossas reencarnações. Né? Ele está dizendo que o rio recebe afluentes de conhecimento aqui e ali. Então, como o rio ele vai se avolumando porque ele vai recebendo os afluentes, né? Então, os afluentes vai fazendo com que aquele rio fique maior, né? Então, nós também somos assim. A nossa vida, né, é como se fosse um rio e nós estamos recebendo afluentes a todo momento, né? Então, o que seriam os afluentes? São os conhecimentos, né? Nada mais que são os conhecimentos. Quando André Luiz diz que, né, copiando a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, né, recebe afluentes de conhecimento aqui e ali, é como se fosse nós. Nós estamos aí percorrendo um caminho, né, com várias etapas e recebendo conhecimento ali, né, aqui e ali. Então, a toda hora nós estamos recebendo conhecimento, né, gente? A todas as provas, né, passando por provas é um conhecimento a mais, né? Então, todas as dificuldades é um conhecimento a mais, né? Então, a gente sempre está recebendo conhecimento aqui e ali. Então, é como um rio que está recebendo afluentes, nós estamos também recebendo aí, né, vários conhecimentos. E é legal, né? É importante a gente saber a respeito aí da doutrina espírita para nós, né, pegarmos esses ensinamentos e colocarmos na nossa vida, né? Então eu sei que quando eu passar pelas dificuldades, aquelas dificuldades nada mais são do que afluentes de conhecimento aqui e ali. Então é muito fácil, não digo muito fácil, né? Mas é menos difícil, né, tu viver a vida sabendo, né, que as dificuldades são afluentes de conhecimento e sem as dificuldades o rio ele não cresce, né, ele não se avoluma e sem as dificuldades eu não vou ter um crescimento espiritual, eu não vou me avolumar. Então os afluentes estão vindo a toda hora e eu agradeço a Deus, né, por eles estarem vindo, porque esses afluentes vão fazer com que, né, eu como um rio avoluma-se, né, em expressão. É muito importante essa palavra, essa passagem do André Luiz, eu acho fantástico para transformarmos, né, essa passagem para a nossa vida, assim. Então, se você refletir a respeito dessa passagem do André Luiz, então você e colocar na sua vida, né, essa passagem do André Luiz é fundamental, porque quando vier as dificuldades, você já vai, né, saber que aquilo ali são afluentes, né? E aquelas dificuldades sendo afluentes vai me beneficiar. Por quê? Porque eu vou me avolumar como o rio, né? Eu não vou minguar, eu vou me avolumar com as dificuldades que são meus afluentes. Então o André Luiz ele trouxe muito bem essas palavras aí e trouxe também muito inteligente dele transformar, né, a nossa vida, né, como se fosse um rio, né, porque a gente pode daí, né, pelas outras gerações, né,
as gerações elas vão também ter esse ensinamento, né? E vão também ter aí essa noção, né? Que é tão básica assim, essa noção do André Luiz, é tão assim fácil de entender, né? Que a gente colocando na nossa vida assim vai com certeza sermos aí pessoas melhores. Mas vamos lá, né? Então, o grande rio tem seu trajeto ao mar imenso, copiando a expressão, a alma percorre caminhos variados e etapas diversas. Recebe afluentes de conhecimento aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade. Então ele quer dizer, né, que todos os afluentes do rio vai fazer com aquele rio ele se avoluma-se, né? Então todas as dificuldades da nossa vida vindo em direção a nós vamos, né, evoluir, vamos nos avolumar, vamos crescer espiritualmente. É como o rio com os afluentes cresce, avoluma-se, nós, né, como espírito, crescemos, nos avolumamos espiritualmente com as dificuldades que são os nossos afluentes. E como tem gente, né, que reclama das dificuldades, mas se Deus nos está mandando os afluentes para nós avolumar-se, e as pessoas não querem os afluentes, né? Então elas querem estagnar naquele riozinho ali, né? Ou às vezes até minguar. Então é importante nós termos esse embasamento da doutrina espírita que nos traz aí ensinamentos fantásticos para a nossa vida. E quando vem as dificuldades, ó, isso aí é um ensinamento, esse aí então vai me avolumar, vai fazer eu crescer espiritualmente. Obrigado, meu Pai. Então é sempre assim, né? Agradecendo sempre. Então as dificuldades da vida, agradecendo sempre aí, né? Os infortúnios aí que a vida nos traz, porque são ensinamentos fantásticos para a gente, né? E lembrando, tá? Todas as terças-feiras, a partir das 6 horas, temos encontro marcado. Aí eu vou começar a fazer o programa Corrente do Bem ainda, né? Todas as terças-feiras, a partir das 18 horas. Certo, gente? Então, todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, temos encontro marcado. Então, já curte, né, essa página. Já peço aí que você compartilhe o link desse programa para todos os grupos que você tem de Facebook, de Instagram, aí os grupos também de WhatsApp, para que mais pessoas possam também usufruir das palavras aí, né? E também possam refletir a respeito da vida, né, que estão levando e também aí ter os ensinamentos da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela serve não para mudar as pessoas, para o próximo, serve para te mudar. A doutrina espírita para mim serve para mim mudar, para mim ficar uma pessoa melhor. Eu não quero mudar ninguém, né, sem antes me mudar. Então eu preciso primeiro fazer aí, né, a minha reforma íntima para depois eu querer mudar as outras pessoas. Certo? Então nós estudando a doutrina espírita e nós trazendo esse ensinamento para dentro da nossa vida, a nossa vida com certeza tem muito mais assim foco, né? É como se fosse uma vela num barquinho. O barquinho não fica à deriva. Tu sabe em direção que tu quer seguir. Tu sabe quando vem as ondas fortes e quase quebra o teu barquinho, tu vai seguir para aquela direção que tu vai passar, vai transpor aquelas ondas e depois das ondas, né, tem coisas melhores. Então esse é o ensinamento do André Luiz, certo? O grande rio segue o seu trajeto ao mar imenso, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados, etapas diversas, recebe afluentes de conhecimento aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade. Então, quando tu se avoluma em expressão, né, e se purifica em qualidade, né, que o rio ele fica mais, quanto maior o rio né, mais puro as águas dele são. Então, quanto maior o rio, né, e aquele rio passando com mais rapidez, mais limpa as águas ficam. Por a gente sabe, né? O que é a mágoa? Hein? A mágoa, quando a gente tem mágoa, né, do outro, é má água, né? Então é água parada, né, da podridão, água parada, ela dá mau cheiro, né? Então o rio quando corre mais forte, com mais volume, ele fica mais puro. E é isso que o Luiz está nos ensinando aí nessas palavras. Avoluma-se expressão e purifica-se em qualidade. Quanto mais volume tu tem, mais as tuas águas são límpidas. Então mais, né, tu purifica em qualidade. Então, quanto mais tu te avoluma espiritualmente, mais tu te purifica também espiritualmente, né? Mas para tu te avolumar,
tu não pode deixar de receber os afluentes. E os afluentes são, né, os importunos da vida, né, as dificuldades. Então, tu vê que a doutrina espírita, ela quer te passar um ensinamento, né, para a tua vida ser repleta de realizações, para a tua vida ser um pouquinho mais assim, com um objetivo, né? Porque as pessoas, elas reclamam quando vem as dificuldades. Mas se a dificuldade é um afluente, o afluente vai fazer eu evoluir, eu purificar, então que venha a dificuldade, né? Que eu vou evoluir, eu vou purificar, eu vou ser melhor, vou ser maior, então eu vou ser uma pessoa, um espírito melhor. Então esses aqui são os ensinamentos do André Luiz, né? Vamos lá então, vamos para frente aqui, ó. Ele diz assim também, tá? O André Luiz: cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Nós, na doutrina espírita, nós já sabemos isso, né? Que o desencarne é um processo muito mais rápido que o reencarne, né? Então, o reencarnar, o processo de reencarnação, né, ele acontece no plano espiritual, né? E ele finda o reencarne, aqui tu já é reencarnado, né, numa idade de 6 a 7 anos. Então, a pessoa, o processo de reencarnação que a gente está falando, o processo de reencarne, ele começa no plano espiritual e acaba você já encarnado em 6, 7 ou 8 anos de idade. Entende? Por isso que tem aquelas crianças que elas veem, né, muitos espíritos, porque até os 7 anos elas estão entre o mundo espiritual e o mundo aqui material, né? Então a gente sabe muito bem disso, né? A Dudinha tem uma filha de 2 aninhos que ela geralmente, volta e meia ela tá vendo, né, espírito aí. E eu sei que o processo de reencarnação dela só vai acabar com 7 anos, entendeu? Então é normal, é tranquilo, né? A gente conversa e é tranquilo. Então não tem nada de anormal. O processo de reencarnação começa na espiritualidade e acaba com 7 ou 8 anos, que daí sim, né? É como se fosse assim, ó, na ciência, né? Na ciência, a ciência já nos diz que uma criança de 6 a 7 anos já está com todas as células, né? Todas as células já estão formadas, entendeu? Então as células dessa criança vão ser as células, né, já formadas. E a gente sabe que o perispírito, ele se acopla ao teu corpo físico, célula por célula, né? Então, por exemplo, se a célula da criança, né, de 2 anos, ela tem menos células que um perispírito de um adulto, entende? Então, para ele se acoplar, né, e a reencarnação ela se dá, né, por completa, tem que ser célula por célula. Né? E a criança de 7 a 8 anos tem todas as células já, né, compostas no seu corpo físico e se acoplando no seu perispírito, encerra-se aí, né, o processo de reencarne. Então ali ele está dizendo, cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Então, né, no desencarne, quando a pessoa desencarna, o próprio nome já diz desencarne. Então é deslaçar a carne, né? Deslaçar a carne. Então é desenlaçar a carne, né? É desencarne. Então tu tira os laços, né, do teu perispírito com a carne. E é muito fácil, né, isso, para os espíritos. É muito fácil fazer o processo de desencarne. É muito, muito, muito mais fácil, muito mais rápido do que o processo de reencarne, que demora aí, né, muito tempo. Então o processo de encarne aí, né, pode demorar muito tempo, né, e o processo de desencarne é muito mais rápido. Por isso que o André Luiz, ele fala aqui, ó, cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Então ele já está dizendo isso, que os benfeitores espirituais, quando tu desencarna, tem uma equipe que vai lá fazer o processo de desencarnação, que é rápido. O que acontece quando demora um pouco mais é que os parentes, por exemplo, ficam ao redor, né, da pessoa ali, que está quase desencarnando, e eles ficam criando teias, né? Teias que não deixam aquela pessoa desencarnar. Como que eles criam teias, Everton? Eles criam teias através do pensamento, não querendo que aquela pessoa desencarne. Não pode morrer, vai ficar comigo. Então ele cria aquela teia, né? O que os benfeitores eles fazem? Os benfeitores espirituais, eles começam a dar passes
né, nessas pessoas, né, para que elas saiam daqueles pensamentos, tá? Se não dá certo, o que ele faz? Daí ele dá um passe magnético mais forte na pessoa que está desencarnando. Essa pessoa que está desencarnando, ela tem uma sobrevida, né? Então aquela pessoa ela tem uma sobrevida, dá uma melhorada assim drástica. Para quê? Para aquelas pessoas que estão em volta, né? Elas terem a noção de que aquela pessoa que está desencarnando já tá ficando boa. Ah, tá ficando boa, né? Então aquelas teias, né, que estão segurando aquela pessoa, elas ficam mais frágeis, porque o pensamento já foge, né? Então eles tiram o pensamento. Nunca viram aquelas pessoas que quando estão quase desencarnando, dão uma melhorada, né? Melhoram repentinamente, depois vem o desencarne. É por isso. Porque o benfeitor espiritual dá um passe magnético mais forte na pessoa que está desencarnando para ela melhorar. Dá uma sobrevida para os familiares tirarem o pensamento, né, de que não querer que aquela pessoa desencarne. Daí eles mudam a sintonia, mudam o pensamento e os benfeitores eles podem fazer o desenlace muito mais fácil, né? Muito mais fácil sem ter aquelas teias que a família coloca ali ao redor da pessoa. Então, como ele diz, cerrar os olhos carnais constitui a operação demasiadamente fácil, é isso. O desencarne é muito mais fácil, muito mais rápido que o reencarne, né? O processo de reencarnação é mais demorado. Vamos lá então, ó. André Luiz diz assim, ó, permutar a roupagem física não resolve o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Então, permutar a roupagem física. O que é permutar? É trocar, né? Então, trocar a roupagem física não resolve o problema fundamental da iluminação. O que quer dizer isso? Que quando tu morrer, quando tu desencarnar, não vai resolver muita coisa, né? Tu vai ficar no mesmo padrão vibracional que tu tá hoje aqui reencarnado. Tu vai ter a mesma noção que tu tem hoje reencarnado, claro. Se for um espírito mais evoluído, tu vai ter um pouco mais de noção, né? Das vidas passadas. Mas a critério, né, das pessoas, né, em geral, não vai ter assim, por exemplo, as pessoas elas pensam que quando morrer vai ter assim, né, as questões todas vão se solucionar. Não, né? Tu vai ter o mesmo pensamento, tu é o mesmo espírito, né? Hoje, né, por causa do teu corpo e do teu cérebro, né, tu não tem a noção ainda, a plenitude de que tu terias se tu não tivesse encarnado nesse corpo, né? Mas com certeza, tu não vai ter, que nem o André Luiz falou assim, permutar a roupagem física não resolve o problema fundamental da iluminação. Então, permutar a roupagem física, tu saindo desse corpo e entrando no outro, não vai resolver muita coisa, né? E ele também diz assim, ó, como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Como a troca de vestidos, né, só vai trocar de roupa, tu vai trocar só de corpo. É tão simples, tão simples o que ele está dizendo, como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. E ainda ele fala, ironicamente, meio que rindo, assim, ó, seria extremamente infantil a crença do que o simples baixar de pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, seria extremamente infantil, né, a gente acreditar, né, que o baixar de pano, que é a nossa desencarnação, né, resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, é como ele diz, né, seria, né, infantil a gente crer do que quando a gente desencarnar, vamos ter aí, né, vamos saber, né, as transcendentes questões do infinito. Não, né, a gente está num plano espiritual que a gente não muda daquele plano espiritual, né? Então, o André Luiz está dizendo muito, muito claro e em bom tom, né? Então, eu vou repetir. Permutar a roupagem física não resolve, né, o problema fundamental da iluminação. Assim como a troca de vestidos, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. E ainda dá uma risada. Seria extremamente infantil, né? A crença do que o simples baixar de pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então ele ainda dá uma risada assim, né? Porque seria infantil, né? Tu desencarnar e tu começar a saber de tudo. Não. Então, ele traz subsídios nessas palavras. Gente, estou falando da palavra do André Luiz no livro Nosso Lar, né? Psicografia de Chico Xavier, sabe? E que ele traz aí muitas noções aí para a gente estudar, muitas noções para a gente ter aí, né, como subsídio de estudo, né? Quero mandar um grande abraço para Márcia Gardes, hein? Saudades, hein, Márcia? Grande abraço para ti. Obrigado aí por estar,
né, assistindo aí. A Daera também está aqui na companhia também do programa, né, aqui na Rádio Ponto de Luz, Corrente do Bem. Lembrando que nós estamos aqui na página do Facebook, né, da Rádio do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, e eu estou também ao vivo pela Rádio Ponto de Luz. Você pode acessar aí radios.net, você acessa radios.net, né, e procura lá Rádio Ponto de Luz. Eu estou ao vivo também aí na Rádio Ponto de Luz, fazendo o programa Corrente do Bem aí, né? E já peço, né, vocês que compartilhem esse link aí do programa, que com certeza você também vai estar fazendo aí, né, a caridade, compartilhando aí, né, a espiritualidade agradece também. Vamos lá então, né? Então, como ele já disse lá, ele começou o André Luiz começando que a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. Então ele está dizendo assim, ó, tu é um espírito imortal, tu não vai morrer. E a morte não te preocupa com ela, é jogo escuro das ilusões, é uma ilusão que tu, né, não te preocupa com a tua morte, te preocupa com a tua vida. Esse é o principal, o André Luiz está falando isso. Depois ele diz assim, ó, o grande rio segue o seu trajeto, o grande rio segue o seu trajeto ao mar imenso. Copiando a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Então ele está dizendo, né, ele está copiando a tua vida a um rio. Né, o grande rio segue o seu trajeto ao mar imenso. Então você, né, como espírito, vai seguir o seu trajeto ao mar imenso. O mar imenso é a espiritualidade maior, né? São os mundos maiores, né? São os mundos celestes. Então a espiritualidade maior, né? Então é como se fosse o rio. E ele fala também, né? O rio recebe afluentes de conhecimento aqui e ali, avolume-se expressão e purifica-se em qualidade. Então nós, né, ele está dizendo, como rio, nós recebemos afluentes de conhecimento aqui e ali. Só que os afluentes de conhecimento são o quê? Né? Tudo que nos dá conhecimento são e as dificuldades da vida, né? São afluentes de conhecimento. Todas as dificuldades, todo o ensinamento, tudo que a gente passa, tudo que a gente aprende, tudo que a gente troca de experiência, né? As pessoas que a gente conhece, tudo são afluentes de conhecimento. Tudo são afluentes de conhecimento. As pessoas que não gostam da gente, né? Olha, as dificuldades da vida, tudo é afluente de conhecimento, né? Que vai fazer com que a gente avolume essa expressão espiritual, e quanto mais a gente avolume essa expressão espiritual, mais a gente se purifica, né? Essas que são as palavras, né? E essa aí é o primeiro contexto do André Luiz. Depois ele vem, né, dizendo, né, que cerrar os olhos carnais é constituição aí, cerrar os olhos carnais constitui-se operação demasiadamente simples. No desencarnar é muito simples, tá? Então, quando tu desencarnar vai ser muito simples aí, né? Então não tem problema, né? E ele fala que é por mutar a roupagem física, né? Você trocar de corpos, né? Não resolve o problema fundamental da alimentação, não vai resolver nada. Quando tu desencarnar, tu não vai ter aí não vai te se transcender e vai ter uma inteligência maior, vai começar a saber de mais coisas. Não, né? Porque ele está dizendo aqui, ó, permutar a roupagem física não resolve o problema fundamental da eliminação. E ele diz mais, assim como a troca de vestidos, assim como a troca de vestido, assim como a troca de roupa, nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Só vai trocar de roupa, né? Tu vai só trocar de roupa. E aí ele brinca, seria extremamente infantil a crença do que simples baixar de pano, né? Que o próprio desencarne, né? Seria extremamente infantil, né? O simples baixar de pano se transcendente as questões do infinito. Quando tu desencarnar, tu vai resolver transcendentes questões do infinito. Isso aí é infantil, como ele diz, né? Então a gente já tem um contexto aí, né, da primeira passagem aí, né, que o André Luiz quer dizer com essas palavras. Isso aqui dá uma palestra, né? Se a gente se aprofundar mais nas entrelinhas aí, nos escaninhos, né, das palavras de André Luiz, dá uma palestra de 2, 3 horas. Mas a gente tem 1 hora aqui no programa Corrente do Bem. Agora são 18 horas e 36 minutos, né? Falta 25 minutos aí. Vamos para frente, vamos para cima. E ele diz assim, ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida. É indispensável viver o drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Então ele está dizendo que é indispensável a gente se conhecer, né? É indispensável tu saber como é que tu vai reagir em todas as circunstâncias da tua vida, né? É indispensável isso antes
do aperfeiçoamento espiritual. Antes de tu se aperfeiçoar espiritualmente, tu tem que te conhecer. Como é que tu vai lidar com uma pessoa que tu não gosta? Como é que tu vai lidar com uma pessoa que te ofende? Como é que tu vai lidar com aquela situação ali de perda familiar? Como é que tu vai lidar com aquela situação ali de perda material? Né? Como é que tu vai lidar com aquela situação de dificuldade financeira, dificuldade amorosa? Como é que tu vai lidar com aquela situação de dificuldade, né, de saúde? Então a gente tem que passar por muita coisa ainda para nós nos conhecermos. E aqui que ele está dizendo, é indispensável viver o vosso drama, é indispensável tu passar pelos perrengues. Conhecer-vos detalhe a detalhe, te conhecer em todas as circunstâncias da vida, né? No longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Então ele está dizendo aqui, ele já está dizendo que o processo espiritual é longo. E a gente sabe, né, que o longo, né, na vida espiritual é longo mesmo, né? Porque depois a gente vai ver ali, né, que um século é um dia. Né? No plano espiritual, um século é um dia. Então ele está dizendo aqui que o processo de aperfeiçoamento espiritual é longo. E a gente tem que se conhecer em todas as circunstâncias para a gente começar a evoluir. Então por isso, né, que vem aquelas pessoas que não gostam da gente, por isso que a espiritualidade nos coloca num processo né, de afeição, né, com as outras pessoas, né? Então aí com dinheiro também, né, que a gente falta dinheiro, as pessoas não gostam da gente, tem ali os perrengues no trabalho, tem os perrengues em casa, né? Então tudo que você for observar, se você for observar, é para o nosso bem, né? Para nós nos conhecermos. Então aquele processo de perda familiar que tu não, né, passou por aquilo. Entendeu? Tu vai ter que passar por uma outra vez, são outras provas, né? Então tenha a noção que nada nos pertence, nem nosso corpo nos pertence. Só pertence o conhecimento e as coisas boas que eu levo, né? Nem o corpo nos pertence. Então, por exemplo, tu perde um filho, né? É claro que é doloroso, né? Mas a vida está te colocando em prova para ver como é que é a tua reação, né? Como é que tu vai reagir referente, né, a essa situação. Porque André Luiz está dizendo, né? Você tem que se conhecer, né? É indispensável o vosso drama. Indispensável para a tua evolução, é indispensável tu sofrer. Então o teu sofrimento é igual, né, à tua evolução espiritual. Então o sofrimento é coisa boa, se você for olhar por esse lado. Não é mesmo? Se eu não tiver sofrimento, eu não evoluo espiritualmente. Então, se eu quero evoluir, eu tenho que ter o sofrimento, né? E para mim ter o sofrimento, né, eu tenho que passar pelas provas da vida. Então aí é indispensável o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe ao longo do processo do aperfeiçoamento espiritual. Então eu tenho que me conhecer detalhe a detalhe. Ele está dizendo aqui as palavras de André Luiz, né? Conhecer-vos detalhe a detalhe. Então a espiritualidade te testa todos os momentos da tua vida. Em todas as circunstâncias da tua vida tu está sendo testado. Por quê? Porque tu tem que te conhecer detalhe a detalhe. A pessoa que passa por esse plano e não tem perrengue, no caso, ela não, né? Claro, né? Salvo as pessoas que em missão, são espíritos mais evoluídos, né? Então eles vêm em missão, né? Então, mas assim, se você for observar, né, os espíritos que vieram em missão, Jesus Cristo foi um que veio em missão e sofreu barbaridade. Chico Xavier veio em missão, não sofreu barbaridade desde a infância. Então, aquilo ali tudo é um processo, né? Tirando o nosso amado Mestre Jesus, né? Mas, por exemplo, Chico Xavier, tudo é um processo que se ele não tivesse passado por aquilo ali na infância, né, ele não teria casca, no caso, para aguentar até, né, a sua idade mais avançada, né? Então, isso aí tudo é para nós nos conhecermos melhor. E o André Luiz ainda, né? Ele diz mais. Ele diz assim, ó. Seria extremamente infantil a crença do simples baixar de pano resolver as transcendentes questões do infinito. Então ele está dando aí, né? Ele chega até a rir, né? Seria extremamente infantil a crença, né? Então é infantil a gente pensarmos que depois do nosso desencarne, né? A gente vai ter aí uma visão maior, né, da espiritualidade, a gente vai ter isso aí,
Ele está dizendo que é infantil. Por que é infantil? Porque tu só vai trocar de vestido, tu vai tirar um vestido e vai colocar outro. É como se trocasse de roupa, e trocar de roupa tu não, né, não tem. Então é isso aí que o André Luiz está nos dizendo, certo? Eu estou falando então em relação aí, né, as palavras de André Luiz no livro Nosso Lar, né, que a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões, certo? Então, é essas palavras aí, né, que a gente está debatendo, né? E eu estou trazendo um pouquinho dessas palavras aí para nós termos um conhecimento maior referente à doutrina espírita e para nós colocarmos também, né, na nossa vida, na praticidade da nossa vida. Como eu estou começando de novo, né, o programa Corrente do Bem, antes era o programa Momento Espírita, não sei se eu vou voltar com o programa Momento Espírita, provavelmente eu volte com o programa Momento Espírita, né? Mas hoje é o programa Corrente do Bem. Provavelmente eu volte com o programa Momento Espírita, mas vai ser todas as terças-feiras, tá? Antigamente aí nós tínhamos aí 2.000 pessoas, né? E era muito bom, né, fazer aí com muitas pessoas, mas é gratificante fazer também, né, para poucas pessoas, porque eu sei que vocês vão compartilhar o link desse programa e vamos aí, né, vamos aí botar esse link para mais grupos aí, para outras pessoas também verem esses programas que a gente faz, né? E ele termina assim, ó. Uma experiência é um ato, um corpo, uma veste. Um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então ele acaba assim, né, a frase. Depois tem várias outras, né? Quantas existências, quantas... Aí vai embora. Mas nós vamos ir até aqui, né? Ele fala, uma existência é um ato. Olha, na década de 30, naquela época não tinha Netflix, né? Não tinha Google, não tinha aí os canais fechados, né? Não tinha canais abertos, não tinha televisão. Na década de 30, o que eles tinham, né, de entretenimento? Eles tinham, na realidade, né, era os maraus, né, os saraus, né, que eles ficavam conversando, fumando charutos, tomando os licorzinhos e conversando, né, eram os saraus. E também tinham, né, os teatros. Então muitas das pessoas aí que queriam, né, que eram mais cultas, elas iam em teatro. E aqui ele está dizendo que uma existência é um ato. O que seria um ato, né? Se nós formos avaliar o teatro, ele tem vários atos, não tem? O teatro tem vários atos, né? Então, como se fosse uma novela com vários capítulos. O teatro é assim, são vários atos. E ele está dizendo que uma vida é um ato só. Então, se você for fazer uma analogia para os tempos de hoje, né, vamos supor aí que seja uma série, né, ou uma novela, no caso. Então, uma existência é um capítulo de novela. Como se uma existência é um ato de um teatro, né? E o teatro são vários atos. Uma existência é um capítulo de novela. Mas se nós formos observarmos bem, a novela, né, os atores não mudam, né? A cada capítulo da novela não muda os atores, né, aleatoriamente, porque é uma história, né, que está sendo contada. Então, se uma existência é um ato ou uma existência é um capítulo de uma novela, o que nós fizemos ontem importa muito para hoje. E o que nós formos fazer hoje importa muito para o amanhã. E isso não se desprende, né, como se fosse um elo de uma corrente. Então, uma reencarnação tu é um elo, a outra reencarnação é um outro elo, que está grudada junto com esse elo. E tu vai formando a corrente da tua vida, com vários elos, com várias existências, né? Então, o André Luiz está dando aqui uma pequena amostra do que é as nossas reencarnações. As nossas reencarnações são como se fossem capítulos de novela, um interligado no outro, né? Então, aquela pessoa que diz, eu estou brigado com meu pai, na próxima reencarnação, né, a gente se acerta. Provavelmente ele está com esse pensamento há mais de 100 anos. Está com esse pensamento há vários capítulos daquela mesma novela, né, e não reata. Então, nós como espíritas, e temos aí essa mentalidade, e temos aí também, né, o conhecimento, que é o melhor de tudo, é o conhecimento, a gente sabe, né? Eu quero evoluir. E para mim evoluir, eu tenho que passar por todas as provas, né? E para mim avolumar-se como um rio,
eu tenho que pegar afluentes de conhecimento. E esses afluentes de conhecimento são tudo que está acontecendo ao meu redor. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. E eu quero todos esses afluentes para mim avolumar-se mais. Né? E quanto mais eu avolumo, mais eu purifico, né? Em qualidade. O André Luiz estava dizendo isso. Entendeu? Então tudo na vida, né? Depois de desencarnar, ele está dizendo que tu não vai transcender depois de desencarnar. Né? Ele está dizendo aqui, uma existência é um ato, é só um ato. Então, tu vai tirar essa roupa e vai botar uma outra roupa. E o enredo da novela começa, né? E vai, segue embora. Então, na realidade, tu é um personagem, tu é o mesmo personagem com uma roupa diferente no outro capítulo da novela. Então, tu só vai trocando de roupa. São as reencarnações, entendeu? Uma existência é um ato. Uma existência é um capítulo da mesma novela, né? As pessoas que vocês estão vivendo hoje são pessoas que estão na mesma novela que a sua. Então, esse capítulo você está vivendo com essas pessoas, né? O capítulo que vai vir depois, provavelmente, vai ser as mesmas pessoas. Né? Claro que a gente, né, para a espiritualidade nos usarmos, né, de todas as formas, né? Eu posso vir como mãe, posso vir como, né, como filho, certo? A espiritualidade ali, ela faz... Por isso a gente tem um processo de reencarnação. Né? O processo de reencarnação é tudo, né, feito para que a gente evolua, né, o mais rápido possível. Então ele diz, uma existência é um ato, um corpo, uma veste. Como ele estava dizendo antes, né? Que é só troca de vestidos, um corpo é uma veste. Então esse corpo que eu tenho aqui, Everton Batista, com essa identidade, né, é como se fosse uma veste, né? Uma veste de marca, por exemplo, né? Uma veste ali que tem a marquinha, que é o meu nome. E essa veste eu vou deixar aqui e vou para a próxima reencarnação, que com certeza com o mesmo nome, com a mesma aparência, né? Não a mesma veste, mas a mesma aparência, para fazer depois o processo de reencarnação, para na próxima reencarnação eu já seguir com uma outra roupa, com uma outra veste, com uma outra marca, com outro nome. Então é assim que é o processo de reencarnação. E ele está dizendo aqui, ó, um corpo, uma veste, né? Um século, um dia. Então a gente, né, quer tudo para hoje. E aqui ele está dizendo que um século é um dia. Então na espiritualidade, né, um século é um dia. O nosso viver mesmo, né, o nosso conceito de viver, a gente pensa que o nosso viver é aqui, né? Mas se um século é um dia, nós ficamos muito mais tempo no plano espiritual do que no plano material, né? Não é mesmo? Então aí a gente fica muito mais tempo no plano material, no plano espiritual, que no plano material, né? Mesmo porque a fila é muito grande para encarnar nesse planetinha aqui, né? A fila é muito grande, então tu tem que ter méritos para tu vir de novo, para tu reencarnar aqui. Porque todo mundo quer estar aqui. E quando tu tá aqui, parece que tu não quer estar aqui, né? Todo mundo quer estar aqui. Por quê? Porque o conceito de estar aqui é para aprender. O conceito de estar aqui é para evoluir, né? E o conceito de você estar aqui é para você se avolumar, como o rio, como o André Luiz diz, avolumar, né? E se purificar. Se você está lá na erraticidade, né? A erraticidade não evolui tanto. A erraticidade vai te dar condições para tu evoluir, para tu vir para cá, que é o mérito. Mas aqui sim que são as provas, né? A erraticidade, por exemplo, lá na colônia Nosso Lar, é como se você estivesse dentro de uma igreja. E dentro da igreja, tu sabe, né? Que todo mundo é santo. Né? Aqui sim são as provas reais. Aqui sim você vai ter ali os embates. Aqui sim você vai ter os perrengues. E aqui sim você vai se avolumar e vai se purificar. É aqui. Então, como ele diz, um século é um dia. Então aproveite aí cada segundo que você esteja aqui, porque com certeza esse passe que você está aqui, você teve muito custo, né? Teve muito custo para você estar aqui e não outros espíritos estarem aqui. Porque a fila, né, é muito grande. Então se você está aqui, você é um privilegiado. Então aproveite, certo? Um serviço, uma experiência. Então tudo que você passar, tudo que você aprender é uma experiência, né? Eu sempre digo, aquela pessoa, né, que é catadora de recicláveis, aquela pessoa que é catadora de recicláveis, ela tem tanto embate e tantas dificuldades quanto aquela pessoa que é muito rica, né? Daí tu vai falar, mas quem é rico, né, com certeza, né, vive melhor. Não, mas os embates que essa pessoa que tem
com a riqueza, ela tem muito mais, como Jesus disse, né? A quem mais é dado, mais é cobrado. Então ela tem muito mais cobrança, né? Às vezes eu vivo aqui na minha vidinha pobre, humilde, entendeu? E eu dou passinhos aí de tartaruga, mas aquela pessoa que tem uma riqueza, né? E para ela não deixar se corromper pela avareza, pela vaidade, né? Que a gente sabe que tem irmãos, né, que tem muito dinheiro, mas eles não se foram corrompidos pela vaidade, pela avareza, entendeu? Então não é o dinheiro que vai fazer com que a pessoa seja arrogante, né? Então quanto mais, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, né, se a pessoa está naquela situação ali de poder, né, é porque tem que ser testada no poder. Porque eu acredito que todos nós aqui que estamos, né, no plano material, se todos nós tivéssemos a condição de sermos, né, se eu, por exemplo, tivesse a condição aí de ser muito rico e ter muitas pessoas aí, né, que dependessem de mim, eu ia ter uma responsabilidade muito grande, né, e provavelmente eu iria fracassar nessa minha missão, né. Então, como diz, né, Jesus não dá cruz mais pesada que tu não possa carregar. Então todas, né, as pessoas que estão, né, passando por as dificuldades que estão passando, elas com certeza já passaram por várias outras, e aquelas ali são as circunstâncias que elas estão passando para se purificar, né? E às vezes a gente erra, né? A gente não consegue a missão. Então, às vezes a gente não consegue fazer a missão, né? Não consegue fazer o planejamento que a gente veio no processo de reencarno, não consegue fazer, né? A gente falha. Mas com certeza todas as circunstâncias são para nós evoluirmos moralmente, né? E evoluirmos espiritualmente. André Luiz falou assim também, ó, um triunfo, uma aquisição. Todas as vitórias que tu consegue é uma aquisição para ti e ninguém te tira ninguém te tira mais. Por exemplo, tu passou por uma perda familiar, né? E tu passou por aquela perda familiar, tu passou da melhor forma possível. Claro que todo mundo sente saudade, né? Do ente querido. Mas tu passou por a melhor forma possível, né? Tu não julgou, né, o porquê que estava acontecendo contigo, né? Tu não falou, né? Ah, Deus, viu aí, ó, sabe? Eu não sou merecedor, né? Porque tu me tirou a pessoa que eu amava, por exemplo, sabe? Então tu passou por aquela forma, né? Tu passou por aquela situação, né, da melhor forma possível. Aquilo ali é um triunfo para ti. E aquilo ali é uma aquisição. Aquilo ali ninguém mais vai te tirar. Tu passou por aquilo ali. Então todas as provas que tu passa, ninguém mais te tira. É uma aquisição tua, né? Então, como o André Luiz fala assim, ó, um triunfo, uma aquisição. Então, é uma aquisição que tu vai levar para a eternidade, tá? Impregnado no teu perispírito, né? Todas as coisas boas que tu passa é uma aquisição. E ele fala, né, acabando aí a fala dele, uma morte, um sopro renovador. Então, cada morte que a gente tem é um sopro de renovação, né? Independente se tu errou, se tu pecou, ou se tu fez muitas coisas erradas aqui na vida, no momento que tu desencarna, é um sopro de renovação, né? O que passou, passou, vamos daqui para frente ver se a gente consegue fazer as coisas, né, melhores daqui para frente. Então essa aí que é a concepção, né, das palavras aí de André Luiz que a gente trouxe aqui, né, à luz da doutrina espírita, para a gente debatermos a respeito dessas palavras. Vou repetir novamente, né? A vida não cessa, a vida é fonte eterna, a morte é jogo escuro das ilusões, o grande rio segue seu trajeto ao mar imenso, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, recebe afluentes de conhecimento aqui e ali, avolume-se em expressão e purifica-se em qualidade, até encontrar o oceano eterno da sabedoria. Ele fala mais ainda, cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não resolve o problema fundamental da iluminação, assim como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Seria extremamente infantil a crença do que o simples baixar de pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Daí ele fala ainda, né, que uma existência é um ato, né, um corpo uma veste, um século um dia, né, uma experiência, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. Lindas palavras, né? Eu amo essas palavras, eu trago para minha vida essas palavras e quero também aí agradecer, né, quem está me vendo e quem vai ver depois, que vai ficar gravado, né?
leve as palavras da doutrina espírita para a sua vida, que com certeza você vai ver que tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito, né? A espiritualidade não te coloca em lugares que você não vai usufruir desses locais. A espiritualidade não te coloca em situações e circunstâncias que você não vai ter um crescimento espiritual. Então, tudo que você está passando na sua vida, agradeça e muito a espiritualidade, porque aquilo ali serve como, né, combustível, né, para você seguir adiante. E saiba que quem não passa perrengue não cresce, né? Como o rio. O rio ele precisa de, né, afluentes para crescer e se purificar. E nós precisamos de situações conflitantes, né? Nós precisamos de pessoas, né, que conflitantes também, para nós também nos purificarmos, para nós vermos o mundo melhor e para nós termos a certeza de que, né, tudo que vem serve para nós nos aperfeiçoarmos moralmente e também espiritualmente. Agora são 18 horas e 57 minutos, 18h57, né? Quero agradecer então aí a todos que, né, porventura vão vir a ver também o vídeo. E peço aí, né, quem está me assistindo, que compartilhe esse vídeo aí, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Facebook, no Instagram, no YouTube, compartilhe, né, que a gente sabe aí que você fazendo isso, você também vai estar fazendo a caridade. Certo? Muito obrigado, então. Né? Espero que tenha passado uma palavra de luz, né? Principalmente de luz aí nesses dias tão conturbados que nós estamos vivendo, e que você fique aí com a mensagem, né? Que tudo passa, né? Tudo passará, que é do Chico Xavier. Certo? Grande abraço. Comecinho de noite agora, de terça-feira, agora são 18 horas e 58 minutos, comecinho de noite aí. Agora eu desço, vou fazer os trabalhos lá do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, porque o trabalho não para. Certo? Grande abraço, uma boa noite e até terça-feira que vem, se o amado mestre quiser e ele o quer. Grande abraço.